Oi, cartoneiros! Hoje nós vamos montar essa peça, que é a caixa de acetato, mas eu pensei em deixar mais útil. Então ela vai assim, com um presente dentro, eu pus uma caneca, mas pode ser uma pelúcia, enfim, o que vocês quiserem. E aí depois descarto o acetato e ela fica um porta-joia, um porta-remédio, um cacareco para mesa de cabeceira, para entrada de casa, tá? Então, é uma coisa que é útil, a pessoa vai poder usar depois, mesmo tendo acetato. Vamos lá? Então, gente, agora a gente vai montar o nicho, tá? Tem várias formas de montar um nicho. O meu nicho, os meus nichos sempre foram assim, eu monto como se fosse uma caixa de pé, tá? Ele é um nicho, mas de pé é uma caixa, então é assim que eu monto. Vamos lá, pego a parte das costas, né, do nicho, a parte traseira. Que aqui, como caixa, ele seria a base, né, da caixa. O nicho tá pronto, ó, porque eu digo que é uma caixa, né? Ele de pé é uma caixa funda, mas é uma caixa, tá? Eu monto assim, tá bom? Por agora, o fundo dela, que é a base total, o acabamento de baixo. A parte da frente a gente vira o tecido, porque é aberta, né?
Então, a gente vira aqui, tá? E ela vai ficar assim. Eu vou colar isso daqui rapidinho. Essa orelhinha aqui eu corto. Tá? Fica assim, né? Aqui a gente ainda vai pôr a bandeja para depois colocar o acabamento. Então, a bandeja eu também já adiantei, tá? Porque é uma caixinha, né, gente? É só uma caixinha. Ela vai aqui colada e a gente coloca o acabamento e vira aqui na espessura do papelão, tá? Eu vou fazer isso aqui e aí a gente já termina com o resto. Antes disso, eu preciso colar a frente da bandejinha, né? Porque ela vai entrar à frente, ó, a gente tem que esconder aqui no nicho, né? Aqui, antes de colar no nicho, tá? Ela tem que ser assim. Então, eu vou colar primeiro a frente, que eu tinha esquecido desse detalhe, gente.
Enrolada aqui. Tá? E a gente coloca o acabamento na lateral, tampando também essa parte da espessura do papelão, tá? As outras 3. Essa aqui foi pra frente, a gente vai tampar com o acabamento a lateral desse. E eu vou pôr uma crepe para ajudar a prender, né, aqui a fixar bem. Eu não posso colocar inteira, porque como eu tô fazendo o vídeo aqui, eu tô fazendo rápido, né, gente? O ideal é colocar, esperar secar e fazer a outra parte. Aqui não, aqui tem que ser rápido, mas vocês entendem, tá? E aí agora eu vou com o acabamento para depois a gente colocar o pescoço, tá? Vamos lá, pegar o acabamento aqui. Embaixo já tem, né? Ai, deixa eu pôr também uma fita crepe aqui para prender, ajudar a colar bem justinho aqui, né? Esse aqui pode ficar, até que não vai atrapalhar. Né? E aí, agora, eu vou colocar o acabamento aqui, desse jeito. Tá bom? Eu vou colar e já volto aqui com vocês. Bom, eu já colei, tá? Eu colei toda a lateral aqui do acabamento, coloquei crepe em tudo aqui, olha, tá? Pra ficar bem presinho, né? Já tinha até virado essa primeira parte, então agora eu voltei pra virar essa daqui com vocês. O que que eu fiz? Aqui no canto, eu pego aquela orelhinha e corto. Então, eu já cortei aqui o cantinho, tá vendo? Eu já cortei os cantos para entrar mais fácil, porque senão fica um monte de tecido aqui, fica grosso, tá? O que a gente puder tirar é melhor, né? Então, eu vou passar cola nessa rebarbinha aqui de tecido, pra gente colocar ele pra dentro. O que que a gente quer com esse tecido? Revestir aquela espessura do papelão, que é a parte que aparece, né? A gente não quer que fique aparecendo o papelão. Então, a gente vira o tecido. Prontinho, a gente esconde essa espessura aqui, porque aqui vai o pescoço, essa parte do pescoço, tá? Então, eu já fiz, já adiantei 3 partes, né, do pescoço. Eu vou fazer essa daqui pra vocês verem como é que eu colo a lateral. Aqui, eu tiro esse pedacinho, aqui, olha, gente, bem pertinho.
eu corto aqui. E aqui. Bem, um pouquinho enviesadinho só. Porque essa parte, ela fica pra fora. Então, eu gosto de virar o tecido aqui, né? Porque se a gente corta bem rente aqui, começa a desfiar. Então, eu gosto de virar, tá? Vou mostrar aqui a parte de cima. Essa parte fica porque eu vou virar. E essa parte aqui, que tá sobrando, a gente corta bem rente, ó. Bem rente ao papelão. Aqui eu tiro com a tesoura, pra não cortar a mais. Aqui a gente vai com a tesoura. Aí a gente passa a cola. Primeiro aqui, né, nessa lateralzinha, pra ela ficar pra dentro. Tá? Porque é mesmo só pra não ficar desfiando. Tá? Ó, ela fica pra dentro, agora vem o tecido aqui por cima. Eu gosto de passar até aqui na espessura. Pronto. O pescoço, nas caixas que a gente faz com pescoço, as maletas principalmente, a gente vira só um pouquinho aqui, né? Que é a parte que vai cobrir mesmo. Neste caso, a gente tem que virar bastante, quase até o final eu tô virando, ó, porque a gente quer um pescoço bem alto. Por quê? Quando a pessoa for usar assim, como caixinha, fica parecendo... A gente não quer que a tampa encoste ali, né? Então, a gente faz um pescoço alto para ficar parecendo uma beirada do tecido interno, tá? Do composê. Por isso que esse pescoço é alto assim, tá bom? Então, olha, já estão os 4 aqui colados. Agora, a gente vai colocar a parte da frente. Deixa eu ver as maiores aqui. A parte da frente, essa parte aqui que tá com o papelão vai ficar assim pra dentro. Pra fora, né? Pra dentro aqui da lateral da bandeja. Tá? E vou encaixar todas as outras assim. Eu vou colar aqui e já venho mostrar, gente. Aí, o que a gente faz? A gente passa a cola aqui nessa lateralzinha do papelão, tá? Aqui, ó. E põe uma crepe segurando, né? Então, vamos lá.
um cuidado, né, para não manchar. E aí aqui a gente prende com uma fitinha. E a gente coloca a presilha, tá? Eu, pelo menos, gosto de colocar a presilha aí nessa parte de baixo. Eu vou colocar para vocês verem. Para não marcar o papelão, eu guardo sempre os retalhinhos, né, de papelão, pedacinho bem pequenininho. Porque essa presilha que eu uso, ela é muito forte. E aí ela marca aqui o tecido, tá? Então eu sempre ponho um papelãozinho. E ponho uma presilha ali, eu não sei como vocês prendem, ou com crepe e tal, pra colar bem essa parte aqui de baixo. Porque ele é muito alto, então é legal que fique bem preso. Tá? Eu vou colar aqui essas laterais também, como eu fiz aqui. Vou colocar as presilhas e eu já volto com vocês. Bom, gente, já colei o pescoço, tá? E pus as presilhas que eu falei, né? Então, aqui ela já tá prontinha, só tá secando. E aí, eu vou fazer a gaveta aqui com vocês, tá? Já adiantei também a parte de tecido, virar todas as extremidades, né? E já pus a crepe também pra adiantar, tá? Vamos lá? É uma caixa, né, gente? É uma caixinha. Bom, gente, olha, a gaveta já montei, tá aqui finalizadinha, né? A montagem, claro. Agora a gente vai pro acabamento, tá? Então, eu coloco primeiro a base. Eu faço assim, tá? Tem gente que põe primeiro a lateral e por último a base. Eu gosto de virar toda a base e depois terminar com a lateral, tá? Mas aí tanto faz também.
agora o que que falta? Aqui a lateral. Só que antes de eu colar a lateral, a gente tem que colocar um puxador, né? Eu vou colocar um puxador, uma opção que é baratinha, né? A gente costuma colocar carrapeta, a carrapeta tá bem cara. Então, eu faço uma carrapeta falsa com a bailarina, tá? Ilhós e bailarina. Eu faço assim, olha. Pego o ilhós, coloco a bailarina e aí fica um puxadorzinho, ó. Quando eu colocar vai dar pra ver melhor, tá? Eu faço assim, como se fosse uma carrapeta. Então, eu já marquei o centro aqui, eu vou furar. Cadê o meu furador? Tá aqui, gente. Eu vou furar bem aqui no centro. Eu gosto de virar essa parte aqui, ó, pra dentro, que é a parte de fora, né? A gente passa a bailarina, olha, tá vendo? E aí abre desse lado de cá, do lado que vai ficar colado. Pronto, ó. Tá certo? E agora, a gente vai... Essa parte é da frente, claro, né? Precisa marcar aqui a parte certa. Ah, com relação à montagem do acabamento, eu monto um só. Eu coloco as 4 lateraisinhas juntas. Eu separo aqui 1 milímetro, né, com uma fita crepe. Deixo 1 milímetro só e vou colocando a maior, a menor, maior, menor. E faço só um revestimento, tá? Para as 4 partes. Aí, um lado a gente deixa sobrando o tecido, que é o que a gente vai virar aqui. E o outro lado a gente vira pra dentro pra acabar aqui no nada, tá? Vou passar cola e vamos finalizar essa gaveta.
gente, voltamos. Eu já tirei a fita crepe daqui, as presilhas, né? Então, aqui a caixinha, a estrutura da caixinha, né? Já pronta. A gavetinha ainda tá com crepe, mas eu tirei aqui na frente para vocês verem. Olha o puxadorzinho de carrapeta falsa, né? Que é a bailarina e o ilhós. Fica assim, né? E a tampa sem o acetato. Então, assim vai ficar depois que descartar o acetato, né? Fica um porta-joia, enfim. Mas agora a gente vai montar o acetato para vocês. Eu vou marcar o acetato para vocês verem como é que eu faço, tá? Para essa caixinha, eu cortei 12 centímetros de acetato. Dá para cortar a altura que vocês quiserem, 12 centímetros de altura, tá? E para marcar o acetato, aqui a gente mede, tem 11 centímetros. Então, nessa minha caixinha, ela ficou com 11 centímetros, tá? 11 centímetros de todos os lados, porque é um quadrado. Então, a gente vai marcar o acetato exatamente com 11 centímetros, de 11 em 11, tá? Então, vamos lá. Eu uso a própria marcação da base de corte, tá? Mas a gente dá uma conferidinha, né? Porque tem os riscos grossos da base de corte. Então, eu coloco exatamente a régua com acetato, marcando o 11 aqui, ó. Então, a régua tá aqui no comecinho, né? Do acetato, do meu acetato, ó. Não vai dar pra ver, acho, né? Mas tá bem no comecinho, e aqui tá bem no 11 da risca. Então, eu sei que é nesta risca aqui que eu vou marcar. Eu marco o acetato com o agulhão, tá? Então, pronto, eu ponho a minha régua aqui na risquinha, no risquinho do 11 e marco com o agulhão. Eu passo 2 vezes, sem forçar muito, tá, gente? Não precisa forçar muito. Aí, eu preciso agora de mais, ó, tá aqui. Dá pra ver? Será? A marca, ó. Dá pra ver? Onde eu posso colocar pra ver? Ó. Aí não vai dar mesmo. Uhum. Tá, então, a gente marca. Já marcou o primeiro 11. Ó, tá bem aqui nessa risca. Agora eu vou marcar aqui mais 11. E aqui, depois dessa, um pouquinho depois. Faço 2, tá? Então, tá aqui, ó. Vou dobrar já, pra ver se dá pra vocês verem. Quando a gente marca, fica fácil pra dobrar, tá? Ó. Tá vendo? Dá pra ver? Assim é mais fácil, ó. Bom, o acetato, então, como eu tava falando, a gente precisa, neste caso, de 11 centímetros de cada lado, né? Então, são 4 lados, 4 laterais de 11 centímetros. O meu acetato é A3, esse é A3. Então, eu não conseguiria fazer numa folha só. Então, eu marquei aqui 11, marquei 11 de novo. E aqui eu vou marcar 11 e vou cortar. Eu já vou explicar pra vocês por quê. Tá? Eu vou cortar os 11 daqui, desse outro, da terceira lateral. Eu vou até primeiro marcar, que aí é mais fácil para cortar. Porque o estilete, ele corre, viu, no acetato, gente?
foi. Então, aqui eu tenho 3 partes, porque eu não conseguiria fazer a quarta e mais a sobra da fita dupla face. Então, para as costas, isso aqui vai ficar, lógico, para frente. E para as costas, eu vou ter que ter 2 viras, entendeu? A virada de um lado e a virada do outro. Então, eu vou marcar. A minha fita, ela tem 1 centímetro, ponto 2, 12 milímetros, né? Eu vou tirar 1,5, tá, gente? Marcar com 1,5. Então, eu vou deixar aqui uma sobra de 1,5. Marco. Pego os 11, né, de novo, que essa aqui é a parte das costas. E tiro 1,5. E aí, eu vou tirar mesmo, né? Vou cortar aqui, vou marcar só pra poder firmar o estilete. 1,5. Então, eu tô emendando o acetato. Em vez de ter só uma emendinha lá atrás, vão ter 2, né? Ele vai ficar assim, tá? Pra eu poder aproveitar a minha folha A3. Aí, a gente vai colocar a dupla face. Não cai, não. Qual é essa dupla face? Essa é a dupla face transparente, né? Pra ela não aparecer. E eu vou pôr dos 2 lados. Deixa eu tirar isso antes, que vai facilitar a minha vida, né? Aqui eu deixei pra fora, tem que tirar um pouco. Pronto, gente, fica assim, tá? Então, em vez de eu ter só uma
mendinho, eu fico com 2, mas eu tô aproveitando o meu acetato A3, tá? Aqui, ó. Eu pus certo a emenda pra trás? Ah, não. Peraí, gente. Prontinho, olha. Essa é a caixinha pronta. Então, aí aqui vocês podem colocar um bichinho de pelúcia, a caneca, que foi o que eu coloquei hoje, pensando no Dia das Mães, no Dia da Avó. Aqui pode pôr sachêzinho de café com leite, né, o Nescafé, enfim. Né, pensando nisso, mas pode colocar qualquer coisa. E depois a gente não fica com uma caixa lá com acetato que a gente não vai usar, normalmente não usa, né? Aí descarta o acetato e fica como porta-joia.